Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por essa hora, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, de nos assentarmos, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Deus que Teu Espírito comunique às nossas vidas entendimento daquilo que estudarmos. Comunique a nós mais do que compreensão mental. Nos comunique ao coração as verdades que temos aprendido, para que vivamos comprometidos com o Senhor, comprometidos com a Tua Palavra, desejosos de vivermos para Ti mesmo em santidade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos examinando os atributos de Deus, aquilo que é próprio da natureza de Deus, do seu ser, de quem Ele é, e temos examinado a segunda parte desses atributos, que diz respeito aos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aquelas peculiaridades do ser de Deus que estão em nós por meio da criação. Quando o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos comunicou esses atributos, de tal forma que por meio desses atributos é que nós revelamos Deus para o mundo e vivemos segundo a vontade dele. Dentro desses atributos nós vimos que há dois tipos de atributos comunicáveis: os atributos da intelectualidade, onde nós vimos que Deus nos capacitou com entendimento, sabedoria e lealdade à palavra, exatamente porque Deus é fonte do entendimento, fonte de toda a sabedoria e de lealdade. E então começamos a examinar os atributos comunicáveis da moral. Todo ser humano, como nós temos dito, ele é constituído de moralidade. Ainda que o pecado opere no seu coração, ainda que o pecado atue na vida do homem, todo ser humano ele é um ser moral. E isso é percebido em todas as culturas, em todas as épocas e em todos os homens, por pior que sejam esses homens. Eles têm uma compreensão do certo e do errado, e eles sabem quando eles transgridem o que é certo. O problema muitas das vezes é que esses homens têm prazer no mal. Não é que ele não compreenda o mal, não é que ele não compreenda o que está errado. O negócio é que ele tem prazer no mal. E é isso que a gente encontra em vários estudos já realizados em penitenciárias em vários lugares do mundo. Os piores homens das piores alas, os que estão lá no corredor da morte nos Estados Unidos, eles têm consciência do mal, mas eles têm prazer no mal. E de onde vem essa consciência? Da moralidade que Deus dotou todos os seres humanos. Então todos nós nascemos constituídos de moralidade. E examinamos então a primeira dessas características da moralidade, que é a bondade. Deus é bom e por isso o ser humano foi constituído para a capacidade de fazer o bem. O pecado roubou isso do ser humano. E ele usa a capacidade do bem, que deveria refletir Deus, para si mesmo, para a satisfação de si mesmo. Daí porque todo o bem do homem hoje em pecado é um bem que se volta para o próprio homem e não para o seu Criador. É um bem que de alguma forma será usado como uma forma de barganha com Deus diante do juízo. Então a Bíblia diz nesse sentido: não há quem faça o bem, ainda que nós tenhamos sido criados para o bem.
ainda que nós tenhamos sido dotados na criação para o bem, nós não conseguimos praticar o bem. Então, no domingo passado nós paramos no segundo atributo, comunicável, moral, que Deus colocou em todos os seres humanos e que encontra nele, Deus, a sua fonte primária e modelo para a vida, que é o amor. Uma declaração chave da Bíblia é que Deus é amor. E se Deus é amor, e isso faz parte da moral, significa que todos os homens foram dotados da capacidade de amar. Novamente, o problema do homem que não lhe permite amar é o pecado. Agora, o que é que nós queremos dizer com amor? E aí fica a dica para quem ainda não leu o meu livro, né? O Amor de Deus Derramado em Nossos Corações. Lá eu procuro analisar essas características do amor de Deus. E na época que eu estava pesquisando, para mim foi muito importante a obra de um homem chamado Anders Nygren. Anders Nygren é um famoso teólogo da década de 50, 60. E ele escreveu um livro muito importante chamado Agape and Eros. Agape e Eros. Um estudo sobre essa questão do amor na Bíblia e na cultura pagã do Novo Testamento. É uma obra muito extensa. Na época que eu peguei essa obra para ler, para mim foi um desafio pessoal, porque era uma obra de 760 páginas, mais ou menos, em inglês. E eu era um garoto que ainda falava tomorrow. Então foi um desafio ler esse livro do Nygren, por causa da minha própria dificuldade com a língua inglesa. Mas valeu a pena ter insistido. A obra dele é muito, muito rica. E nesse livro ele distingue 4 características do amor de Deus e que devem ser a referência da nossa forma de amar. Nygren coloca, olha, é isso que nós vemos no amor de Deus. E se nós não vemos isso em nós, há algo de errado na nossa conversão. Porque o pecado nos impede de vivermos essas 4 características. Mas se Cristo está em nós, bom, significa que houve a necessidade de restauração nessa capacidade de amar. Então a primeira característica que Nygren distingue é que o amor de Deus, ele é espontâneo e não motivado. No eros, na capacidade de amar pagã, o amor ele é reativo. Eu recebo alguma coisa para que eu ame. É uma forma de troca, de barganha. Eu preciso de algum motivo para amar você. E se eu não encontro esse motivo, então eu me dou o direito de não amar. No caso do amor de Deus, Deus não vê motivo nenhum para nos amar. O que é que Deus vê em nós? Se a gente for olhar as análises bíblicas do que Deus vê no homem, você vai fazer que nem meu filho quando alguma coisa é desagradável
desagradável, nojento, ele diz eca. A Bíblia diz que quando Deus olha para os homens, ele vê apenas opróbrio, vergonha, miséria. Deus olha para nós e nos vê como vermes. Deus olha para nós e nos vê como corruptos. Diego Manuel, já começou a doer, Manuel? Pois é. Existiria alguma vez, existe algum homem na terra para Deus, para olhar para ele e falar isso, de não ter essa vergonha? Sim. Jesus Cristo. Perante ele. Ou seja, só o próprio Deus se fazendo homem. Deus se faz homem e olha para si mesmo e diz, esse é bom. Porque a vergonha bate estampadamente na cara da gente assim, de repente você fica, não tá fazendo efeito, não vai fazer efeito. De eu vir para a igreja ou não, entendeu? Ou querer viver para Cristo ou não vai fazer efeito. Para que fazer efeito? Você só entende isso quando você compreende que Deus é capaz de amar apesar da sua miserabilidade. Se você acha que o que você vai fazer é uma troca para Deus, pois é. Não. A nossa vergonha, ela é muito grande. O apóstolo Paulo, ele pega o texto do Salmo 14 e esmiuça aquele conceito do Salmo 14. E se o Salmo 14 já é complicado, difícil para nós, porque ele diz não há quem faça o bem, todos se extraviaram, Paulo complica mais ainda. Paulo não tem dó. Coríntios 14? Não, Romanos 3. Eu falei Coríntios 14? Não, Salmo 14. Não, Salmo 14. Eu disse que Paulo pega o Salmo 14 e esmiuça. Romanos 3. Mas isso eu já sabia que não tinha, só para mexer a... É só para uma vã esperança, né? Do tipo, quem sabe eu, Manuel, sou o melhor de todos os homens. 3:21, Paulo diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Observe que aqui Paulo diz, todos pecaram e há apenas um que pode justificar. E isso é recebido de forma gratuita. Você não pode comprar isso de Deus. Por quê? Do versículo 9 ao 18, Paulo acabou com qualquer possibilidade de haver bondade em nós. Ele disse a partir do 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Observe que aqui ele está falando de judeus que guardavam a lei. Ele acabou de demonstrar que aqueles que guardavam a lei estavam tão condenados quanto os gentios. Você acha que a sua religiosidade vai te salvar? Não, a tua religiosidade está te mandando para o inferno do mesmo jeito. E isso para a época dele é difícil, porque o judeu se achava extremamente religioso. Aí ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Agora ele começa a análise dele do Salmo 14. Não há justo,
Nenhum sequer. Não há quem entenda. Perceba que entender é aqui, ó, mente. Os homens não compreendem as coisas de Deus. Não há quem busque a Deus. Isso aqui é duro. Porque Paulo acabou de dizer, vocês judeus que são todos religiosos, bonitinhos e tal, seguem a lei, vocês acham que vocês buscam a Deus? Não, vocês não buscam a Deus. No caso do judeu, ele não estava em busca de uma bênção de Deus. Ele estava em busca da salvação. E isso é pecado. Ela vem de graça. Se a salvação é gratuita e você está em busca da salvação mediante os teus méritos, você não está buscando a Deus. Você está buscando uma bênção espiritual de redenção. Está buscando o seu próprio prazer. Não, algo que beneficie você. Paulo diz, não tem quem busque a Deus. A minha vontade não é dirigida para Ele. Aí ele continua. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Todos, você está entendendo? Todos, eu, você, todos os homens, em todas as épocas, nós nos fizemos inúteis. Nossa, cara, isso. Irmão. Você está em crise mesmo? Paulo diz, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amarguras. Ou seja, o que sai de dentro de mim, nas minhas palavras, está tudo contaminado pelo pecado. Tudo contaminado. Então ele já falou, a minha mente está corrompida, não há quem entenda. A minha motivação para buscar a Deus está corrompida, não há quem busque a Deus. As palavras que eu falo, que brotam de dentro de mim, estão corrompidas. Estão carregadas de engano, de amarguras, de mentiras. E Paulo diz, todos, não são alguns, todos. Aí ele continua. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Do 15 ao 17 ele fala das nossas atitudes. Como é que são marcadas as nossas atitudes? Primeiro, derramar sangue. Derramar sangue no Antigo Testamento referia-se a praticar o pecado voluntário, pecar mesmo por gosto. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. As pessoas não percebem. Quando eu estou dirigindo, tipo hoje de manhã, ontem. É que depois do almoço de hoje eu ainda estou meio grog, onde é que eu estou? É o que dá a comer demais e pecar, irmão. Eu comentei com, vocês foi com o Pedro, falei, cara, meu pastor, quando ele entra no carro, ele se transforma. O homem, ele vira, a cara dele parece que... E ele começa... E ele sai esfungando ali todo. É que eu detesto dirigir, cara. Eu não tenho prazer em dirigir. É mesmo, mano. Eu não gosto. Eu dirijo por necessidade, não porque eu gosto. Não tenho nenhum prazer. Então, eu não posso me sentir feliz de estar dentro de um carro dirigindo. Pois eu gosto.
E aí passou um cara com um sonzão alto, um lixo tocando. Aí se pergunta, esse cara não percebe a desgraça que ele está fazendo com a vida dele? A miséria que ele está fazendo para a vida dele? Não, ele não percebe, ele sente prazer. Paulo diz, ora, essas pessoas no seu caminho nós vamos encontrar destruição e miséria, mas elas não percebem. Elas acham que está normal. Os caras vão, fazem festa, ficam bêbados, falam besteira, mas eles acham que é normal. E entenda, eu só percebo a miséria e a desgraça disso porque Cristo me abriu os olhos. Está explicado. Porque do contrário eu acharia normal também. Eu podia até não gostar da música dele ou do som dele, mas eu ia gostar de outros pecados, tanto quanto como é que diz? Está passando um punk, se passasse um calypso na sua casa. Eu odeio o funk, mas adoraria um calypso com as suas imoralidades do mesmo jeito. Ou seja, eu plantaria a mesma desgraça, mudaria apenas a forma, o gosto, mas era a mesma miséria. Porque é isso que opera no coração dos homens. Eu brinco com o Alex, às vezes, diz assim, rapaz, o Alex me dizendo, se Jesus Cristo não tivesse vindo à minha vida, eu com certeza ia ser um forrozeiro. Porque é só Cristo que faz perceber a desgraça e a miséria que está por trás disso. Mas você percebe a tendência natural do seu coração, a desgraça que seria. Então Paulo diz, ora, o caminho vai ter destruição, vai ter miséria, e eles desconhecem o caminho da paz. O que é desconhecer o caminho da paz? Não é viver bem um com o outro. A palavra de Deus, quando trata dessa palavra paz no Novo Testamento, ela se refere à reconciliação do homem com Deus. Não tem nada a ver com a pessoa, ela vai ser briguenta ou não vai ser briguenta. Ela não conhece o caminho da reconciliação com Deus. É nesse sentido que Paulo usa a palavra paz. Tanto é que no capítulo 5 ele vai usar justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Por que na vida do ser humano, e aqui está eu, está você, e nós temos que agradecer a Deus porque Cristo um dia veio à nossa vida, abriu os nossos olhos e nos ajuda a caminhar tentando ir em direção a Deus agora, porque Ele mudou o nosso coração. Mas nós sabemos como que o pecado opera dentro de nós. Um dia Cristo nos reconciliou com Deus, e é por isso que hoje nós lutamos contra o pecado, porque nós entendemos a reconciliação. Mesmo que brigando, né? Mesmo que lutando dentro de nós, porque o que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas é que a partir do momento que eu estou em Cristo, uma luta se coloca dentro de mim. É a minha carne morta, pisada por Jesus, mas ainda lutando para viver contra o Espírito de Deus, a mente de Cristo que está em mim. Então, no salvo, vai operar essa dinâmica entre o querer viver para Deus e querer pecar. Mas isso é só o salvo que tem. O ímpio não tem esse conflito. Não tava com a racha. Porque para ele pecar é o normal. Ele quer pecar. E o que é pior, ele ainda acha virtuoso pecar. Ele ainda chama de virtude o seu pecado. É aquela coisa, macho que é macho faz assim. Pronto, virou virtude o pecado dele. Não, para o crente não é virtude. Ele sabe das lutas que operam no seu coração
e ele busca ao Senhor porque ele ama agora ao Senhor e ele quer viver para o Senhor, mas esse conflito está estabelecido. É por isso que se Deus olhar para nós, Ele vai encontrar coisas muito ruins ainda dentro de nós. Se Ele olhar pelas tendências do nosso coração, nós estaremos perdidos. Há alguma coisa boa em mim? Não. Não. A única coisa boa que há em mim é a presença de Cristo, então não é minha. Percebe? Então Deus olha Cristo em mim e me aceita, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Agora, quem foi que enviou Cristo? Não foi o Pai? Então havia um amor nessa história. Um amor por quem? Por pecadores que eram vermes, miseráveis, transgressores da lei, que amavam transgredir a lei. Deus não viu nada de bom em mim nem em você. E mesmo assim Ele amou. Então, é nesse sentido que o Nygren, examinando essa questão do amor de Deus, ele diz, olha, a primeira coisa impressionante do amor de Deus é que o amor de Deus ele é espontâneo e não motivado. Quando a gente ama alguém segundo a nossa cultura, é engraçado porque nós amamos sempre por alguma razão. Alguma razão. Ou a pessoa é bonita, ou ela é atraente, ou ela é engraçada, ou ela tem dinheiro, ou ela é inteligente. Não necessariamente. Né? Ou ela é inteligente, ela tem alguma coisa que me atrai, eu amo essa pessoa. O que é que Deus vê em nós que possa atraí-lo? Tudo que Deus vê em nós só o leva à repulsa. E tem mais um outro detalhe. Nós temos a necessidade do outro. Por isso nós vamos de alguma forma amar por alguma razão. Deus não tem a necessidade de ninguém. Deus não tem a necessidade do outro. Deus não tem a necessidade do que Ele criou. E aí a coisa se torna mais profunda ainda. Porque não tendo necessidade e percebendo em nós apenas repulsa, nos surpreende que Ele seja capaz de nos amar. Isso para mim é constrangedor. É por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus ele nos constrange. Eu achei engraçado isso quando a gente começa a viver isso realmente. Como constrange. É por isso que Davi falou no Salmo 39. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Mais ou menos por isso. Contexto. Ok. No ano passado, quando estava rolando o cursilho, eu não pude acompanhar o cursilho de perto, porque Josi estava fazendo, eu fiquei com o Arthur. E depois de uma noite que eu fui lá rapidinho, voltei. Aí fui no parque, a gente voltou cedo, eram umas 6 horas, fomos naquele parque da cidade brincar com o Arthur, eu, o Pedro. E aí na volta a gente parou ali no Geleias Burger para comer alguma coisa.
E aí um rapaz, todo sujo, abordou o Pedro, pediu para ele um dinheiro para comer alguma coisa. Que ele falou para o Pedro que ele estava com fome e tal. Aí o Pedro chegou, falou para mim, eu disse, chama o cara, viu? Vai para jantar com gente, né? Ele falou, não, olha, não, rapaz, bora jantar, cara. O que eu vou te dar de ajuda, com certeza tu não vai conseguir juntar um prato, então bora, vai jantar. Não, mas eu tô sujo. Ué, não interessa, bicho, vamos jantar. E ali eu comecei a perceber exatamente como é que a gente se sente diante do amor de Deus, o constrangimento que isso gera. E esse cara foi jantar. Comeu com gosto, rapaz. Aí quando terminou, eu fui comprar um sorvete para cada um, comprei um para ele também. Não, patrão, não precisa. Ué, todo mundo tá tomando, você vai tomar também, ué. E ele foi contando a história pra gente. Uma vida complicada, rapaz. E aí ele estava tentando voltar para a terra dele. E estava dormindo aí Ele passava o dia pedindo dinheiro para juntar um dinheirinho para pagar um local para ele dormir, para não ter que dormir na rua. E tentava juntar o dinheiro para ele voltar para o Mato Grosso. Aí quando nós terminamos de jantar, ele agradeceu, disse assim, tu vai dormir onde hoje? Ele disse, não, eu estou hospedado ali naquele hotel 1001 Noite. Bem aqui na... Ele disse assim, tu já juntou o dinheiro para dormir? Ele disse, não. Eu disse, tá bom. Entra aí no carro. Rapaz, eles não queriam entrar. Não, você não precisa. Rapaz, entra no carro, bora, eu te levar lá, pô. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a minha noite lá. Eu tenho que pedir ainda aqui alguns trocados para ver se eu consigo, porque minhas coisas estão todas lá no hotel. Eu pago toda noite, eu pago para eles lá. Eu disse, eu não estou te perguntando se tu tem o dinheiro. Estou dizendo para você entrar no carro e vamos embora. Ele entrou desconfiado. Vamos me sequestrar. Vamos pegar alguns mulheres que eu tenho guardado. Esse cara aqui. Aí ele no carro disse, mas o senhor tá me levando lá por quê? Eu disse assim, cara, eu vou pagar só diária, pô. Aí esse cara olhou pra mim, ficou calado. E tu viu o incômodo do coração dele. Aí ele olhou e fez o que a gente geralmente faz quando Deus nos constrange. Senhor, tire uma dúvida, por que o senhor está fazendo isso por mim? Eu tenho assim esse carisma todo, cativei o senhor, por que o senhor está fazendo isso por mim? Só que eu sou um cara legal? Eu disse, não, cara, tu é miserável, pecador desgraçado. Se eu fosse olhar para a sua vida, rapaz, eu não ia mover uma palha por você. E aí ele tomou um susto maior. Mas por que o senhor está fazendo isso? Eu disse, simples. Porque um dia Deus também me viu como você, miserável, desgraçado. E Deus foi capaz de me constranger com o seu amor. E a única coisa que eu estou fazendo por você é aquilo que Deus queria que fosse feito por você. Porque ainda que você seja esse pecador como eu sou, Deus ama você. Mas esse cara começou a chorar. Nós paramos na porta do hotel, fui lá, paguei a diária dele. Esse cara veio, me abraçou e chorava. E aí quando nós voltamos eu disse para o Pedro, disse assim, é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele nos constrange. Deus não tem razão nenhuma para fazer o que Ele faz por nós. Deus não tem nenhum motivo para fazer o que Ele faz por nós. Nós só damos desgosto para Deus. Ponha na ponta do lápis, mesmo depois da sua salvação, as atitudes pecaminosas que você comete.
Nós só damos desgosto para o Senhor. E mesmo assim, Ele insiste em nos amar. Quem entendeu isso? Pedro. Lembra de Pedro?